Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal Thaís Ateliê e Crochê. Eu sou a Thaís e vamos aqui para mais um vídeo. Bom, o vídeo de hoje vai ser um vídeo aí de produção de uma passadeira, tá? Vou dizer uma passadeira porque eu já tenho aqui esse pazinho de tapete pronto. E aí, como eu ainda tenho um material que nesse primeiro momento eu acho o suficiente para estar fazendo aí uma passadeira, eu resolvi tá fazendo aí essa passadeira, né? Então, vamos lá aos materiais e aí já eu dou continuidade aqui à conversa. Ó, eu tô aqui com o salmão da Milano, tá? O multicolor da Milano, que ele é um tom de, digamos assim, um salmão com laranja e um laranja mais escuro, tá? Não é vermelho nem nada, ele é um laranja mais escuro, tá? Então, é um laranja, um salmão e um laranja mais escuro. Tô aqui com o salmão, também da Euroroma. Da Euroroma, número 6, tá? Eu só tenho esse aqui, mas como é 5 carreiras e a da base, eu acredito que aqui seja o suficiente. Aí, tô aqui com esse da Supremo. Se eu não estiver enganada, é o marrom claro. É ele mesmo. O marrom claro da Supremo. Tá? Número 6 também. Aliás, todos os meus fios são número 6, tá? Não trabalho aqui com outra numeração de fio, pelo menos até o momento. E eu tô aqui com 2 laranja. Todos os dois é da Euroroma, tá? Então aqui. E aqui. E para tá passando aqui em volta do multicolor, eu separei aqui o gramado da Barroco. Tá? Porque eu tô aqui com esses dois laranja. Então, assim, olha a diferença, né, de um lote pro outro. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui bem perto. Então, ó, ele é mais ou menos essa cor aí, né, só que tá um pouquinho estourado aqui pela claridade do sol que tá batendo aqui na janela. Mas, no caso aí, essa diferença que tá aparecendo no vídeo é essa diferença mesmo aqui pessoalmente também, tá? Então, assim, é bem diferente um do outro, né? E são aí a mesma cor. Por que aqui eu tô com esses dois laranjas? Esse é o laranja que eu fiz o jogo. Esse é o laranja que eu fiz o jogo. Eu não tenho certeza que aqui é o suficiente para fazer o bico, né? Porque é uma volta mais as 4 carreiras do bico, né? Que é a carreira fechada e 3 aqui do comprimento do bico. Então, eu não sei se vai ser o suficiente. Então, eu vou estar utilizando e fazer aqui o máximo que der. Aí, vamos botar assim, que fique faltando aqui para essa última carreira. Eu pretendo estar desmanchando essa última carreira e vou estar passando aqui esse outro laranja ou eu vou estar trocando aqui o bico de todas as peças, né? E aí tá fazendo um bico que eu consiga estar utilizando aqui as duas cores tranquilamente. Provavelmente vou estar fazendo aí então o bico quase russo, tá? Então assim, é um negócio, é uma coisa que eu só vou ter certeza quando eu estiver fazendo a passadeira, tá? Então nesse primeiro momento eu não vou mexer nesse bico, eu não vou alterar esse bico. Esse bico eu fiz inspirado no Suplá Celestial. Eu gostei bastante dele, tá? Achei ele diferente. Não sei se tem passo a passo desse bico nem nada. Eu não fiz através de videoaula, tá? E assim, eu gostei bastante dele. E aí, é isso, tá? Então, eu já fiz essa basezinha aqui do multicolor. Fiz com 25 florzinha, né? Essa é a base de florzinha da Loren, né? Então, eu fiz 25. Normalmente, aqui é a quantidade que eu faço para uma passadeira. E aí, essa passadeira vai ficar próxima aí a 1,20 m, né? Tudo também vai depender de como tá o meu ponto e da quantidade de carreira em modo
da quantidade de carreira e espessura do fio, tá? E até mesmo a agulha que eu vou estar utilizando. Mas ela fica bem próxima aí a 1,20 m, tá? Então, o mínimo que ela vai ficar vai ser 1,15 m e o máximo vai ser aí um pouco mais de 1,20 m. Normalmente não mais do que isso. Mas, enfim. Então, agora eu vou estar tecendo, tá? E volto com o resultado do jogo pronto. Eu não vou estar trazendo aí atualização a cada cor que eu passar, mas vou trazer aí no final, né? Já tudo pronto. Então, acho que eu vou pegar logo aqui e vou estar te mostrando aqui o peso de cada fio. Então, ó, primeiro aqui o salmão. Eu tenho 357 gramas. Eu sempre tiro 50 gramas do cone, então vou ter aqui 307 gramas. Tá. Do marrom claro, 341 gramas. Do laranja número 1, que é o laranja que já tem no tapete, eu tenho aqui 300 gramas. E o laranja número 2, tem aqui 437 gramas, tá? Deixa eu ver aqui já logo a base também. Então, olha aí a base, 68 gramas. Nessa base aqui, normalmente eu não separo um multicolo do outro. E, sendo bem sincera, ultimamente eu não tô separando um multicolo do outro, porque o preço já tá a mesma coisa, tá? Tá por volta aí de R$ 15 cada multicolo. Então, pra mim é irrelevante hoje em dia separar o peso de um do outro, né? Já que o preço é a mesma coisa. Então, assim, como eu já fiz essa base em alguns outros trabalhos e já pesei algumas vezes, eu já sei quanto eu gasto aí mais ou menos de cada cor, tá? Então, hoje em dia eu já não separo mais, tá? Então é isso, eu vou estar produzindo agora e volto já com o jogo todo pronto, tá? Então é isso, fica aí agora com a continuação. Bom, voltei já com a produção finalizada, né? E aí eu vou iniciar aqui pelas sobrinhas. Começando aqui pelo laranja, eu esvaziei aqui completamente o cone, né? No caso, o primeiro laranja, né? Eu não mexi nesse aqui, que era a outra sobrinha. Caso o que eu realmente tinha feito os tapetes não fosse suficiente, né? Eu já tinha comentado aí que eu ia fazer uma adaptação, ia desmanchar uma carreira, eu ia ver o que eu ia estar fazendo, ou se eu ia mudar o bico. Mas não precisou mudar. Confesso que eu fiquei assim meio apreensiva e achei que não iria dar, tá? Achei que não ia ser o suficiente. Mas acabou sim que foi suficiente. Eu fui fazendo, quando foi chegando já ali a última carreira, já fui ficando mais tranquila, tá? Então, assim, foi sim suficiente, somente o laranja mesmo dos tapetes, tá? Então, esse aqui eu ainda não mexi. Aí aqui agora vai para um outro projeto, uma outra produção. E esse daqui eu finalizei com ele completamente. Acabei com ele 100% desse cone. Eu não tenho mais nenhuma pontinha, nem uma sobrinha, nem uma bolinha, nada, 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 nada mais dele, tá ok? E aí, o salmão ainda me sobrou aqui esse pouco. E o marrom claro também aqui tive essa sobrinha. Para esse marrom claro, eu já tenho um destino. E para esse salmão ainda não, tá? Mas eu vou estar tirando esse salmão do cone e vou estar boleando. Eu vou olhar direitinho a quantidade que tem nele, mas eu pretendo ver se eu uso ele ali com aquele laranja mesmo. Eu vou ver ali se dá para fazer um trabalho, um tapete de 2 peças, somente com esses dois, né? Com esse salmão e com laranja. Caso eu veja que não dá, eu vou estar somente boleando ele e vou estar guardando. Eu não tenho mais salmão aqui, não tenho nenhum outro lote diferente, não tenho nenhuma outra sobrinha, nada. O único salmão que eu tenho aqui restante é esse, tá? A mesma coisa também é para esse marrom claro. Ele é da Supremo. E aqui agora é a única quantidade que eu tenho dele. Então, olha aí, 158 gramas
Então, aí, como eu já disse, eu sempre tiro 50 gramas do cone, então eu vou ter aí 100 gramas. E o que eu vou estar fazendo com ele é, peso de porta, tá? Já tenho 2 flores prontas para peso de porta. E aí eu vou estar pegando e vou estar fazendo o corpinho do peso de porta aqui com esse marrom claro, tá? Então, assim, se inicialmente eu quero fazer 2, mas se der para mais, vai ser aí muito bem-vindo, muito bem utilizado. E vamos agora aqui para o salmão. O salmão, 208 gramas, então tenho aí 158 gramas de barbante, mais ou menos. Tô pretendendo aí agora fazer um tapete com ele, o tapete Lane. Eu lembro que eu utilizo 30 gramas para fazer a base do tapete. E aí eu vejo se o restante é o suficiente para pelo menos fazer umas carreirinhas, tá? E aí eu vejo se o laranja vai ser o suficiente aí para fazer o restante do tapete, né? Incluindo o meio do tapete e o bico. Se não, eu vejo aqui outra coisa para estar fazendo, tá? Enfim, vamos lá. Os tapetes, eu já tinha falo, né, no início que estava pronto. Ele tem um tempinho que foi feito, eu não lembro bem agora quando foi que eu fiz, eu não lembro se eu comentei na outra parte ou não, mas não foi agora nesse mês de agosto, pelo que eu consigo me lembrar. Eu acho que deve ter sido no mês de junho, julho ou junho, algo assim, sabe? É, então, olha, um tapete, né, 333 gramas. O segundo tapete, 334 gramas. E a passadeira eu achei que ficou lindíssima, 647 gramas. O jogo completo, ele ficou aí 1,315 kg. Eu achei ele bem pesadinho, mas também a largura dele, né, compensou bastante. A passadeira, como eu já tinha comentado, ela realmente ficou ali bem próxima a 1,20 m, tá? E de largura, os tapetes ficaram um pouco mais finos do que a passadeira. Só que a passadeira, ela ficou, se eu não estiver enganada, com 49 centímetros, mas quando eu for abrir aqui, eu vou conferir direitinho. Aí, para finalizar aquele laranja, eu fiz aqui algumas produções. Eu iniciei com esse porta-pano de prato, tá? Fiz ele assim, simples, somente a florzinha e aqui umas carreirinhas para servir de base. Eu vou estar dando ele como mimo, tá? Ele vai de brinde aqui na compra do kit passadeira. E aqui o peso de porta, ele é à parte, tá? Eu vou tirar foto, vou fazer ali a divulgação junto. Só que ele aí é opcional a pessoa querer ele ou não. Caso a pessoa compre o jogo e não queira o peso de porta, o peso de porta ele fica aqui para venda normalmente, sabe? Não faz, digamos assim, não faz parte obrigatoriamente do kit, tá entendendo? Então, assim, até porque também eu dou essa liberdade para a pessoa escolher, né? Tem gente que compra esse kit passadeira para usar exclusivamente no quarto. Então, assim, já aconteceu comigo algumas vezes, né, da pessoa comprar diretamente para quarto e aí querer o peso de porta junto, sabe? Então, assim, inicialmente, essa questão do kit passadeira para ser usado no quarto foi começada aqui comigo, no caso aqui comigo, foi começado aqui em casa mesmo, no quarto da minha irmã. Da minha irmã, ela comprou um kit passadeira para utilizar no quarto dela, e aí eu fiz para ela um peso de porta. Então, daí eu fui trabalhando essa ideia, né, do kit passadeira, também utilizado no quarto, e aí eu dou a opção do peso de porta, tá? E aí, normalmente, eu mando aqui de brinde agora, de uns tempos para cá, eu tenho mandado de brinde um porta-pano de prato. Eu tava fazendo ele com a opção
com um bolsinho, tipo um bolsinho aqui pra pôr fósforo e isqueiro. Só que assim, como o final do ano pra mim tá sendo bem corrido, eu voltei a fazer ele assim, mais simplesinho, que é mais rápido, é mais econômico. A flor também eu tô fazendo ela um pouco menor. Antes eu fazia ela com 8 pétalas, fazia ela maiorzinha, e acho que até essa daqui tem 7 pétalas. Dei uma reduzida também nela, pra ficar mais rápido, pra ficar mais prático pra mim. Então agora eu tô fazendo ela com 6 flores. Não fica pequeno, tá? Eu achei assim que fica bem ok, fica bem harmonioso com o tamanho das argolas e tudo mais, tá? Então agora eu tô fazendo a flor com 6 pétalas e não tô fazendo mais aqui com a opção de porta-fósforo, tá? Tô fazendo aqui agora sem essa opção, a não ser que a pessoa queira encomendar e tudo mais, então aí eu faço, mas no caso assim do que tá indo de brinde, vai ser esse modelinho mais simples mesmo, tá? Então aí eu fiz essas duas flores, fiz um porta-pano de prato e um peso de porta. E aí com a sobrinha, eu fiz aqui o início de um chaveiro. Essa parte aqui de baixo, eu vou estar utilizando alguma outra sobrinha de laranja que eu tenho. E aí, eu fiz aqui duas bases para fazer tipo um porta-copo, que eu vou estar fazendo um trilho, né? Que tem um modelo de trilho, se eu não estiver enganada, acho que é flores. E aí eu vou estar fazendo ele tipo uma toalha de mesa, só que é pequena, tá? Não é nada muito grande, não. E aí, tem um modelo aqui que ele é de um trilho, né? Então, o pessoal usa essa base aqui como um porta-copo, tá? Então, assim, acho que é no canal da Vanessa Marcones que tem. E aí, eu já consegui fazer aqui essas duas bases para estar fazendo aí esse centro de mesa ou toalha de mesa. Eu ainda não lembro bem a medida que vai ficar, mas enfim, né? Vamos lá. Aí, com isso, eu acabei 100% com esse fio. Então, a última pontinha que eu tinha desse fio foi esse aqui. Inclusive, aqui na última, eu não consegui nem fazer aqui a quantidade de correntinhas que precisava, né? Que são duas correntinhas. Eu fiz uma correntinha só e aqui, com o restante do fio, já virei aqui para fazer o acabamento e daqui um certo espaçamento, tá? Então, acabou completamente esse laranja. E, assim, deixa eu aproveitar aqui e passar o peso, né? Ó, o peso de porta ficou 77 gramas e o porta-pano de prato ficou aí tudo 115 gramas, tá? Eu não lembro agora quanto fica essa flor menor. Eu lembro que a flor maior, com 8 pétalas, ela fica aí em torno de 20 gramas. Agora, essa menor, não lembro quanto é que ela pesa, tá? Mas de uma próxima vez que eu for fazer, eu anoto e passo aí em algum próximo vídeo, explicando bem direitinho. Aí, deixa eu aproveitar aqui. E aí, nesse caso, olha, eu tinha aí de sobrinha ainda 15 gramas, tá? Que foi o que eu fiz, esses detalhes. Então, o chaveiro às vezes nem pesa bem direitinho, ó, 7 gramas. Aqui tinha ficado 6 gramas ou 8 gramas, agora eu já nem lembro mais. Bom, mas enfim, né, foi isso. Assim eu gastei aí o restante do laranja, tá? Já fui aí também, usei mais um pouquinho do marrom claro. E aí, com as sobras, eu vou fazer justamente peso de porta assim, desse jeito, ó. Né? A flor colorida e o marrom claro para fazer o corpinho, tá? Antes eu tava utilizando o chumbo, que eu tinha comprado aí um chumbo mais... veio mais fino. E aí, como eu não gosto de fazer tapetes, nem peças assim, quando o fio tá mais fino, o destino que eu dei para esse chumbo foi isso, tá? Pra tá fazendo aí o corpinho do peso de porta. Para mim compensou bastante, porque rende bastante, né? Rendeu bastante e consegui acabar com ele também totalmente. Então agora eu vou abrir aqui e passar as medidas para ver também se esse vídeo não fica tão longo, apesar de que essa parte aqui já tá com 12 minutos. Então, assim, vou pedindo desculpa. Você já deve, uma altura dessa, se você me acompanha, você já tá acostumado com isso, né? Eu inicio falando que é um vídeo rápido e acaba ficando aí longo. E se deixar, eu vou conversando, 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 e aí vai acabar virando filme. Bom, então,
Esse é o resultado, né, do joguinho aí inteiro. É, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Ó, a passadeira, ela ficou aí com 1,20 m, contando aqui com esses detalhezinhos aqui do bico, tá? Então, assim, eu não dei uma esticadinha aqui. Normalmente eu dou uma passada de mão mais para lateral do que para o comprimento, tá? Então, assim, se eu for pegar aqui e for dar uma esticadinha, dar uma ajeitadinha, ele vai passar aí, mas, sendo bem sincera, ele tá dando 1,20 m, contando aqui com esse detalhe do bico, tá? Quando eu for anunciar, eu vou anunciar ele aqui com 1,18 m, tá? Tranquilamente, porque eu sei aí que vai ser o peso que a pessoa for medir, vai bater aí certinho. No caso, ela já tá descansada, né? Eu fiz ela entre domingo e segunda. Aqui já é agora a semana seguinte, que é quando esse vídeo vai pro ar. Eu acabei ficando sem tempo de gravar ele antes, então vou gravar, tô gravando na realidade, vou editar o vídeo e aí já vai logo pro canal, logo na sequência, tá? Então é isso. Aí sim, agora vamos aos detalhes, né? Os tapetes, eles ficaram 66 de comprimento, já com desconto, por 46 de largura, tá? Os dois ficaram exatamente essa mesma medida. E a passadeira, ó, se pegar aqui e medir do detalhe do picô ao detalhe aqui do picô, ele tá dando aí mais ou menos 51 centímetros, tá? Os dois foram feitos com agulhas 3,5, só que com agulhas diferentes. E como eu já disse, também períodos diferentes, né? Então, os tapetes já tem um tempo que foi feito. Acho que tem aí, no mínimo, 2 meses. Eu não lembro muito bem agora, mas acho que depois eu olho quando foi feito e deixo nos comentários quando foi que eu fiz os tapetes. Eu fiz eles com a agulha do cabo de madeira, né, do cabo de bambu, número 3,5. Já a passadeira, eu fiz ela com a agulha do cabo de borracha, tá? Também número 3,5. Só que o que é que eu reparei? Meus pontos, eles ficaram maiores com a agulha do cabo de borracha, tá? Mesmo sendo a 3,5, eu achei que ficaram maior. Inclusive, eu tenho notado isso até com a agulha número 4. Então, assim, essas minhas produções mais recentes, eu tenho utilizado a agulha do cabo de borracha e, sinceramente, eu tenho notado a diferença no tamanho das minhas peças. Tem ficado maiores e mesmo peças que eu não aumentei, né, que eu não precisei aumentar, que eu venho fazendo o mesmo tamanho que eu estava fazendo antigamente, como é o caso desse daqui, né, por exemplo, a mesma quantidade de carreiras, são 5 carreiras no salmão, 5 carreiras no marrom claro, uma carreira do laranja, mais a carreira fechada e o bico, tá? Então, são todas a mesma quantidade, foi tudo feito do mesmo jeito e tem essa diferença aí, né? Então, assim, sentir essa diferença na prática também com outros modelos, com outras peças. E assim também, ó, fica o porta-pano de prato e aqui o peso de porta. Ele tá sem enchimento, eu só fiz colocar uma garrafa aqui, tá? Ainda vou fazer o enchimento dele. E é isso. Então, agora vamos lá. Ó, eu separei aqui, né? Como eu tinha feito os tapetes antes, eu tenho aqui o gasto dos tapetes e tenho também o gasto da passadeira. A passadeira eu não fui pesando parte por parte, eu pesei os cones antes de fazer, e aí depois que eu fiz, eu voltei pesando o cone novamente, tá ok? Então, vamos lá. Eu gastei nos tapetes de base, foram 48 gramas, né? Já que do multicolor laranja com o multicolor verde. Para fazer as 5 carreiras do salmão, eu utilizei 136 gramas. As 5 carreiras do marrom claro foram 202 gramas. E para fazer o bico foi 303 gramas, tá? Para confeccionar os dois tapetes. Para confeccionar a passadeira, foi 68 gramas dos dois multicolos. As 5 carreiras do salmão foi 148 gramas.
do marrom claro 171 e do bico 262 gramas, tá? Então, assim, eu notei que algumas coisas na passadeira ficou mais econômicas e alguma outra ficou mais pesadinha. Então, tipo assim, o bico da passadeira ele ficou mais leve e também a parte aqui do marrom claro também ficou mais leve na passadeira. Já a base do salmão na passadeira ela ficou mais pesada do que nos pares de tapete. Não sei o porquê, tá? E assim, essa diferença. E aí, eu peguei, baseada nessas anotações que eu já tenho, juntei as duas e deu o peso total da seguinte maneira: 116 gramas de multicolor, 284 gramas do salmão, 373 gramas do marrom claro e 570 gramas do laranja, tá? Aí foi a quantidade que, juntando as duas anotações, deu aí de cada material. Bom, esse jogo, eu vou estar vendendo ele por R$ 170, tá? 160 aqui o kit de passadeira e mais R$ 10 do peso de porta. Aí eu não lembro, isso mesmo. E aí é isso. Nesse caso aqui, dá o equivalente como se eu tivesse gastado 2 cones de barbante e a metade de um multicolo, tá? Total aí de gasto. Bom, então é isso. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário. Se não é inscrito, se inscreva para estar me ajudando no crescimento do canal. Beijo, beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.